Com a palavra o vereador Livingston. O mesmo dispõe de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas edis, público presente. Hoje, vou começar meu discurso, inclusive dando razão ao vereador Sabá quanto à emancipação do Janoacá, do Purupuru e de outros 12 distritos de nosso estado que merecem serem emancipados e virar município. Vereador, complementando até seu belo discurso, sua bela explanação da necessidade da emancipação, eu tenho a dizer que, inclusive, eu vi de deputados federais, não de nosso estado, mas de outros estados, em Brasília, dizer que nós vamos aumentar em mais de 50 mil vereadores no país, que são despesas que vão criar para mais de 50 mil vereadores, que nós vamos criar não sei quantos secretarias, que nossas despesas irão aumentar. Balela, mentira. Quem fala isso não entende de administração. Porque o que mantém uma Câmara Municipal? É um percentual sobre a receita líquida do município. No nosso caso aqui, pela nossa população, 5% da receita líquida do município. 7%, né? 7% no nosso caso, perdão. E assim são com todas as câmaras municipais. Ou seja, a nossa Câmara aqui hoje da sede, o município do Careiro, perderá a população, perderá os repasses do FPM, perderá repasses do fundo. E é justa essa perca. Por que é justa essa perca, vereador? Porque também perderá muitas despesas que ele deixará de fazer com as escolas municipais, com os centros de saúde, com os investimentos que são feitos no Janoacá e no Purupuru, que ficarão, nesse caso, sob a competência do município do Janoacá, do município do Purupuru. Que aumentará a despesa federal? Mentira, vereador. É outra balela. Por que é uma balela, vereador? Porque os municípios recebem o FPM, os repasses constitucionais, proporcionalmente à sua população. E na hora que dividir a população, os municípios que perder população para esses novos municípios, que irá perder Careiro da Várzea, irá perder Iranduba, irá perder nós aqui, Careiro, irá perder, no caso de Manacapuru, Altazes, cada município vai perder uma proporção e nós vamos perder uma proporção e será remontado. O bolo, o tamanho da despesa é a mesma. Só vão dividir, o que vai ser mudado é o tamanho das fatias. Tá? Então, em vez de uma fatia grande para um município grande, será dividido entre aqueles municípios que se desmembrarem dele de uma forma justa, de uma forma adequada, porque lá, quem está lá no Purupuru, quem está lá no Janoacá, não recebe proporcionalmente os benefícios que recebe quem está na sede do nosso município, porque os investimentos do governo federal, quando são feitos os projetos, os prefeitos, os seus secretários que remetem para cada um dos seus ministérios, remetem beneficiando a sede do município. Uma vez Janoacá sendo sede de município, seja no Samaúma, seja na Vila do Janoacá, não sei onde vai, esses investimentos, esses projetos serão mandados para Brasília para que se beneficie o Janoacá proporcionalmente àquilo que ele tem direito. Aqueles do Purupuru que beneficiam o novo município do Purupuru. Vereador Zanilton, por favor, me faça esse favor, esqueci o telefone ligado aí, desligue para mim, por favor. Para que beneficie esses municípios. Então, não é questão de aumentar a despesa, é questão de justiça, de redividir o mesmo bolo. Né? Então, o bolo não vai aumentar, a despesa não vai aumentar, porque quem diz isso lá em Brasília, quem defende que vai aumentar a despesa, é que não conhece a administração municipal, não conhece de administração, e vai aos públicos, vai aos palanques falarem besteira, vai às mídias sociais falarem besteira.
Porque quem conhece de administração sabe que só será redividido o bolo. Falando em divisão de bolo, aproveitar e entrar no outro tema, que é o tema da educação. O que ocorre hoje na educação de nosso município e de vários outros municípios, onde nós temos questões de despesas altíssimas e má investimento. Vou fazer aqui uma explanação rápida de como funciona hoje o Fundeb, antigo, iniciou esse mesmo princípio, iniciou lá com o Fundef, hoje o Fundeb. O município recebe per capita por cada aluno matriculado em que esteja em sala de aula durante o ano. E é um valor fixo para cada tipo de séries, para o ensino infantil, para o 1º ao 5º ano do ensino fundamental, para o 6º ao 9º ano do ensino fundamental. É um valor variável de acordo com a série, é um valor variável de acordo com o ensino integral ou não integral. E para que possamos entender a minha explanação, eu vou fazer um valor médio entre séries, que são valores variáveis, senão eu teria que explicar cada um desses valores. O que ocorre com esses valores? No final do ano, é somado todos os valores passados para o Fundeb e haverá complementação ou não de acordo com o que foi passado. É aqueles valores que, inclusive, no ano passado o município recebeu 3,5 milhões. Esse ano, já no início do ano, recebeu mais 1,2 milhões de complementação, para que faça o per capita anual desses valores. O que ocorre é que essa mesma educação, esse mesmo Fundeb, cria uma pequena regra para que ele funcione como deveria funcionar. Qual é? É a per capita de 25 alunos por cadeira de 20 horas. E para vocês terem noção, nobres colegas, senhores da plateia, se cumprisse essa simples regra, o professor poderia estar hoje recebendo no mínimo R$2.000 por cadeira, seja ele concursado, seja ele contratado, seja ele... Né? E dentro desse valor estaria, no montante geral, ainda daria para pagar o 13º, as férias e adicional de férias do professor, inclusive contratado, que nesse município não é pago, tá? Que nesse município não é feito, é um direito dele, né? É um direito do professor e ele não recebe. Além, senhores, de pagar este valor de R$2.000 por cadeira, estou fazendo o valor médio aproximado, sobraria, em média, por professor, seguindo a regra dos 25 per capita, 800 e poucos reais para cada professor. O que seria aplicar para o custo, né, do encargo social, do proporcional de férias, do valor do 13º dele que ficaria retido. E no fritar dos ovos, depois de pago todos os seus direitos, ainda sobraria, em média, R$350 por professor ao mês. E tem que sobrar, porque é reserva de contingência. É para pagar, com parte desse dinheiro, aquela professora que saiu de licença maternidade, a professora que vai substituir, ou professor, é para pagar aquele que saiu de licença médica. E no final de tudo isso ainda vai sobrar um valor. Vamos supor que gastou metade desse valor com emergências, o que é muito, normalmente não acontece tanto. Ainda sobraria por mês em torno de R$200 na reserva, que no final do ano teria R$2.400, R$2.500 aproximadamente, que teria que ser pago, isso eu estou falando dos 60% do fundo do magistério, que tem que ser obrigatoriamente pago ao professor.
O que levaria nós a ter, no final do ano, R$ 2.500 aproximadamente, para dar de abono ao professor. E não é abono ao professor que é concursado, não. É abono a todos os professores que estão em sala de aula ou todos aqueles que estão legalmente considerados em sala de aula. O que ocorre que isso não é feito? Duas situações, senhores. Duas situações principais, existem algumas outras. A primeira, nós precisamos de um administrador com coragem. E não estou falando desse administrador que saiu hoje, não. Estou falando dos últimos administradores. Nós precisamos de um administrador de coragem. Por quê? Vem o Estado, que legalmente a competência dele é suplementar ao ensino fundamental, a competência dele não é tomar recursos do ensino fundamental, a competência constitucional dele é suplementar, coloca uma escola aqui. Nós temos aqui o Tomé Santiago, o Massal. Lá no Araçá, temos o senador Fábio Lucena, e lá no Purupuru, nós temos o Pedro dos Santos. Por que o Estado vai só coloca escola nos centros urbanos? Porque o aluno dele não precisa pagar transporte escolar. Poucos os casos, pouquíssimo percentual de aluno que usa o transporte escolar, porque o aluno dele está concentrado no centro urbano. O que diminui a despesa dele do transporte escolar, o que diminui várias despesas dele. Aí, como está no centro urbano, ele consegue colocar 40, 45 alunos por sala de aula, como a sala do meu filho aqui, inclusive aqui no Tomé, tem 46 alunos. Qual o per capita dessa escola? 46 alunos por 20 horas semanais. Ou seja, ele, para funcionar e pagar todos os direitos do professor, ele precisaria do per capita de 25. Ele tem 46. Ou seja, ele está sobrando dinheiro, o dinheiro que é investido, que o Estado recebe, sobra nos centros urbanos para que ele faça investimentos na capital, em locais que ele não quer correr para as zonas rurais. É o primeiro desvio. Por que eu digo que nós precisamos de um prefeito de coragem? Porque ele tem que enfrentar o governador. Ou ele tem que ser parceiro do governador, explicar a situação e convencer o governador a deixar de usurpar, de tirar o dinheiro da educação do município. É o primeiro fato. Ou se o governador não é parceiro, não quer municipalizar essas escolas, ele tem que peitar o governador, né? Porque se o gestor não tiver a coragem, às vezes, de peitar o governador, ele também não serve para ser nosso prefeito. Não estou falando dessa gestão, estou falando das últimas gestões, foi o que fizeram. A segundo grande desvio que existe no Fundeb, o segundo grande desvio que existe no Fundeb, vereador, conceda mesmo. Se for muito rápido, para contribuir, 30 segundos, professor. Contribuir. Assim, só lembrando que o Fundeb ele foi criado, a lei de criação dele é 2007, né? Agora esse não. O Fundeb é um remodelamento do Fundef que foi criado em 97, não em 2007. 2007. O Fundeb foi convertido em Fundeb. Era Fundeb, foi convertido em Fundeb em 2007. 2007. Mas foi criado em 96, entrou em vigor em 97. Pois é, exatamente. Ele está com 11 anos, até pelo Haddad, não é isso? Na verdade, se você retroagir ao Fundef, que quando foi criadas essas regras, está com bem mais, não está com 11, está com 21. Certo, Okay? mas é bom o esclarecimento, obrigado. Tá. Então, veja bem, senhores. O segundo grande desvio que existe são professores que estão lá dando 20 horas de aula e recebem 40. Professores que estão lá dando 40 horas de aula e recebem 60. E são muitos, não são poucos. São pessoas que estão recebendo como professores em sala de aula e não estão em sala de aula. E são muitos. São professores que estão recebendo como professor, mas estão morando em Manaus. Estão exercendo outras funções, mas continuam recebendo no Fundeb. Então, como vai se pagar desse jeito? Aí existe uma terceira forma. Em vez dos professores serem concursados, ou pelo menos ter estabilidade
de um processo seletivo de 2 anos? Não tem. É contrato. Com processo seletivo simplificado. Por quê? Porque se ele não fizer o que o prefeito quer, que os vereadores que indicou ele que quer, ele vai ser demitido. Então ele está subordinado à vontade da política de quem o indicou e do prefeito que o contratou. E são muitos casos. E pior ainda, chega no final do ano, não paga o 13º dele, não paga as férias, não paga o adicional de férias, e ainda faz ele ficar quietinho, porque ele tem que sustentar sua família. Ele tem que manter sua família. E a primeira responsabilidade de um pai ou de uma mãe, chefe de família, é não deixar a família passar necessidade. Então ele fica caladinho, porque se ele reclamar para receber o que era de direito dele, ele não vai ser contratado no outro ano. Se ele se expressar dizendo que o candidato dele é X e o do prefeito é Y, ele vai ser demitido. Então essa mordaça, isso atinge, fatalmente atinge a liberdade do cidadão. Tudo isso feito no Fundeb. Então, senhores, numa reunião que esteve aqui, inclusive estava presente na quadra o deputado Sidney Leite, o prefeito disse que tinha mais de 1.000 professores em sala de aula. O secretário corrigiu ele na hora, disse que era 790. Eu vou trabalhar com o número de 790, que foi a informação que o secretário passou. Apesar de eu não saber se é 790 professor ou 790 cadeiras, porque se cada um desses professores tiver 2 cadeiras, é 1.000 e tanto, não é 700. Eu acho que os dois estão certos. Talvez o prefeito, quando falou em número de cadeiras, passou de 1.000, e o secretário falou em número de professores. Então, veja bem, vamos supor que seja 790 cadeiras. O que ocorre, senhores, é que pela censo escolar, nós estamos com em torno de 8.000 alunos. O que daria uma per capita de 10 alunos. 10 alunos, em vez de 25. 10 alunos em vez de 25. Aí o Fundeb tem defasagem, porque o Fundeb é dividido em 2 pacotes. 60% de salário do magistério, 40% para investimento e manutenção. O senhor já olhou para o coisa, já peço antecipadamente 2 minutos hoje, tá? Então, senhores, 40% é investimento e manutenção. O que ocorre, senhores? Quando tem mais professores do que devia ter, para pagar a folha, nós entramos no 40%. Porque é legal entrar nos 40%. Mas quando nós entramos no 40%, deixa de ter investimento, deixa de ter manutenção decente. Aí falta na manutenção, falta. Ah, mas o município investiu mais de 25% na educação, mas investiu mal. Aí a qualidade do nosso ensino fica uma porcaria. Aí você vai em certas escolas, tem professor que passou agora, está no primeiro semestre dando aula, o que é proibido por lei, porque ele não tem preparo. Eu lembro lá atrás, quando eu vim ser secretário de administração desse município, que os professores eram professores rurais, ganhavam menos do que o salário mínimo. E pelo programa do governo, o município tinha que formar 60 professores no nível superior. E eu convenci o ex-vereador Joel Lobo a formar não 60, mas todos os professores que tivessem sala de aula, que naquela época deu em torno de 300. E foi formado 300 professores. Exatamente para quê? Para que o professor que está em sala de aula estivesse preparado. E quando nós fizemos isso, nós melhoramos a qualidade de vida e o rendimento desse município. Que os professores que ganhavam menos de salário mínimo como professor rural, que tinham o magistério, passaram a ganhar um salário mais digno. Aí você começou a ver professor comprar carrinho, comprar televisão, construir uma casinha. Né? E ele ainda não está ganhando o que ele deveria ganhar, que ainda está sendo mal administrado. Então, senhores, eu convoco essa casa para que discuta o tema com o secretário de Educação, com o prefeito, né? Porque nossos valores, nossos recursos de Fundeb
que não estão sendo poucos, estão sendo na casa de vários milhões, estão sendo mal investidos. E quando é mal investido dinheiro na educação, quando é mal investido na educação, nós estamos frustrando o futuro de nossas gerações, o futuro de nossos filhos. Então vamos levar, senhores, com mais seriedade os recursos desse município. Hoje eu estou tocando na educação. Provavelmente, na próxima semana eu toco na questão da saúde. E vou levantando temas que, assim, para que essa casa não diga que eu só agrido, que eu só bato. Eu também quero aqui deixar sugestões e dizer por que eu discordo. É obrigado a aceitar a minha posição? Não. Mas pelo menos que essa casa sente e veja como está sendo mal investidos os recursos desse município. Para que ela pelo menos tenha consciência do que ela está aprovando para que o prefeito faça. Era meu discurso de hoje. Muito obrigado.